partir de agora está formalmente iniciada a sessão, a audiência pública, para que se haja uma explanação pela Prefeitura de São Paulo do Plano de Metas 2017-2020 e para que sejam recebidas sugestões da população para que elas possam ou não possam ser acrescidas ao Plano de Meta. Meu nome é Acácio, eu sou chefe de gabinete da Prefeitura Regional e serei responsável pela condução da audiência regional. Explicando para vocês rapidamente. Em primeiro lugar, o Roberto, prefeito regional de Santo Amaro, fará uma breve explanação do plano de metas. Depois, o secretário Júlio Semeghini, secretário de governo da cidade de São Paulo, fará uma explicação também técnica sobre o plano de metas. Feita essa explanação por essas duas autoridades, nós abriremos um prazo para que vocês possam fazer sugestões. Em relação a este prazo, existem duas informações que devem ser ressaltadas. Em primeiro lugar, aqueles que optarem por fazê-las oralmente terão 3 minutos. Depois de 3 minutos, nós cortaremos a palavra. E aqueles que optarem por fazer essa sugestão de forma escrita, nós temos 2 funcionários já recebendo estas sugestões. Então é importante que vocês atentem a isso. Oralmente, no máximo 3 minutos. E de forma escrita, obviamente, não há um limite máximo. Estas solicitações, estes pleitos não serão respondidos hoje. Nós só vamos escutá-los. A Prefeitura, a Secretaria de Gestão, através do seu órgão técnico, fará análise desta solicitação, de todas as solicitações que forem feitas, e a partir daí elas serão respondidas tecnicamente. Então o nosso papel aqui é exclusivamente fazer um apontamento do plano de metas 2017-2020 e receber as sugestões de vocês. Antes de nós passarmos a palavra ao prefeito regional, eu gostaria de saudar o secretário de governo Júlio Semeghini, que fará a explanação aqui para vocês, do prefeito regional Roberto Fernandes, da chefe de gabinete da Secretaria de Governo, a senhorita Tarsila, da nossa coordenadora de governo local, a Margarete, da dona Roseli, representante da Ciesp, do Milton, chefe de gabinete do vereador Ricardo Nunes, do Jardim, chefe de gabinete do vereador Rodrigo Goulart. Então, a partir de agora, eu passo a palavra ao prefeito regional para que ele faça uma breve explanação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Essa expressão recebemos aqui na auditória do Santo Amaro e da presença do secretário Júlio Semeghini, que deixaram 10 minutos aqui, e se for para dizer o currículo aqui no Júlio Semeghini, eu precisaria de pelo menos 30 minutos aqui para dizer o currículo dele, mas todos já conhecem ou conhecem, ele sempre foi um guerreiro, um brigador aqui da nossa região, e eu fico muito feliz, muito satisfeito, e quero te agradecer novamente, Júlio, por ter vindo aqui prestigiar, por brigar, por comparecer aqui na nossa audiência. O Acácio, nosso chefe de gabinete, já citou as autoridades presentes, então, em benefício do tempo aqui, eu passo aqui imediatamente as falas aqui de ofício para a gente ganhar tempo de entrar ao que nos une aqui nesse momento. Então, entrando já na parte da audiência pública regional aqui da Prefeitura de São Paulo, é importante esclarecer que este momento, esta fase, é o momento da apresentação desta fase preliminar do plano de metas. São 50 metas atreladas a 69 projetos. Isso foi objeto de uma discussão de 40 grupos de trabalho,
300 profissionais da Prefeitura de São Paulo envolvidos para criar esse documento, que agora será apresentado a vocês. Então, os que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer esse documento, que está disponível na internet, terão agora. Nessa fase, receberemos todas as propostas que vocês farão. Essas propostas poderão ser feitas nesse momento, aqui nessa audiência, também poderão ser feitas pelo sítio da internet planejasampa.prefeitura.sp.gov.br sem o dado à frente. Também poderão ser feitas aqui por formulários aqui, que correrão aqui junto aos nossos funcionários aqui da Prefeitura. E é importante lembrar que a forma como serão feitas essas contribuições independe, tá? Todas elas serão levadas em conta, independente se ela foi feita eletronicamente ou se foi feita por meio do escrita ou dita aqui. Essa audiência vai estar sendo filmada, gravada no seu áudio, todas essas contribuições serão levadas em conta. Então isso tem um prazo para que isso seja tudo analisado, e feito isso serão encaminhadas as pastas responsáveis, e depois todas essas regionais, as 32 estarão ocorrendo concomitantemente. Depois mais 2 audiências grandes envolvendo toda a cidade, onde serão discutidas isso de forma integral na cidade. Eu cheguei. Feito e dito isso, a gente tem 1h30, depois dos 20 minutos aqui do nosso amigo e secretário do governo, Júlio Severini, 1h30 será aberto, né? A Cássio secretaria essa audiência, 1h30 para esses debates, limitados a 25 manifestações de 3 minutos cada, que vocês indiquem e já levantem aí para a gente ter uma ordem dessas questões, exatamente dessa forma que estão fazendo. 3 minutos para cada, a gente, evidente, como sempre fizemos aqui nas reuniões de dados e conselho participativo, aqui sempre reinou consenso, e sempre tratamos aqui tudo sempre muito bem. Então passamos aqui e novamente antes de passar a palavra ao secretário Júlio, agradeço novamente a presença de todos e um bom trabalho para todos nós. Muito obrigado novamente. Bem, pessoal, eu vou ficar em pé, senão acho que o pessoal aqui não me vê, mas eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Primeiro, a equipe que está nos ajudando a preparar esse plano de metas, mesmo aqueles que estão perdendo o sábado aí, estão trabalhando, nos apoiando. Queria agradecer a todos, porque é muito importante esse processo das audiências públicas. Depois nós vamos explicar o objetivo, mas é importante quem está gravando, quem está suportando, apoiando, quem vai compilar as perguntas e quem vai ajudar depois a Secretaria de Gestão a fazer e compilar e transformar tudo isso num grande plano de metas já completo, que será o definitivo que nós vamos mostrar. Eu quero inicialmente agradecer aqui ao Roberto, como presidente, como prefeito regional nosso aqui agora, o Robertinho amigo de muito tempo, mas agradecer e parabenizar o trabalho do Acácio e da Margarete, que são respectivamente chefe de gabinete e coordenador do governo local nosso. É um prazer muito grande estar aqui com eles e eu sei que eles vão conduzir muito bem na relação. Até porque são os dois, terão junto com o prefeito os 3, há uma proximidade muito grande no dia a dia, na parte de articulação política, na conversa com a sociedade sanfonal. É muito bem que realmente os 3 estejam aqui, porque depois quem vai acompanhar ao lado de vocês a meta são eles. Quero agradecer a uma família que está aqui em nome de todas, apesar de ter tantas mulheres, tanto amigo que tenho aqui em Santo Amaro, mas como eu estou vendo aqui o Zé Carlos, a Mariângela e o Gilberto, aos 3 ali, quero agradecer, um prazer grande, tantos embates, quanta luta pela cultura, por Santo Amaro, por tudo aqui, desde
denominar, nominar corretamente, reconhecer a luta de alguns líderes da nossa região, até a luta pelo desenvolvimento, pela oportunidade de emprego, de trabalho aqui em Santo Amaro. Em nome de vocês, quero saudar e agradecer a todos. Agradecer que eu vi que tem um conselho que estava participando, realmente de fato aqui, tem uma reunião ali dentro agora que nós chegamos, se organizando. Isso mostra, na verdade, uma articulação e uma participação desse conselho participativo, da importância realmente de estarem todos perto aqui. Nós vamos ser rápidos. Primeiro, esse plano de metas hoje é uma determinação. A gente não pôde delegar ninguém por determinação do prefeito João Dória. Hoje, às 7 horas da manhã, nós já estávamos lá na Celso Garcia, trabalhando na cidade ainda. Depois, às 8h30, começamos uma reunião de secretários. Sábado sim, sábado não. Todos os secretários e presidentes de empresa participam. Hoje nós terminamos a 1h, mais ou menos, quase 1h30, para que pudéssemos, todos os secretários, estar participando pessoalmente de cada uma dessas audiências que nós temos aqui. E ele está certo, é uma maneira importante, se ele se integra, participa e está tão próximo do dia a dia da sociedade, ele faz questão que seus secretários pessoalmente também estejam. E é legal, porque hoje estão todos realmente distribuídos em um desses 32 lugares e sempre acompanhados de um adjunto, de um chefe de gabinete, para poder trabalhar. Eu vou entrar aqui agora no objetivo de uma maneira bem rápida, para que a gente possa acompanhar. Eu peço até apagar um pouquinho essa luz, porque vai ficar muito forte, as pessoas não vão enxergar aí. Mesmo que sábado à tarde, depois do almoço, pode apagar. Deu um pouquinho de sono, aí tá bom. Se você conseguir, você é melhor. Se tiver como, aí isso. Pode ser assim? Pode. Tá ótimo, então. Tá dando para ter, né, pessoal? Bom, pessoal, isso aqui é mais a primeira tela, que é a apresentação do nosso programa de metas. Pode passar aqui para a gente já poder ir para o trabalho. E é importante que a gente perceba que o nosso plano de metas, ele foi deixado claro na Câmara dos Vereadores na seguinte coisa: o nosso plano ele é preliminar e ele é composto por metas, depois nós vamos mostrar e explicar, por projetos estratégicos e pelas linhas de ação. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas o plano só tem 50 metas, os outros tinham 300. Não é. É porque num conceito mais moderno, um conceito em que grande parte das instituições internacionais até adotam, para que a gente possa estar trabalhando, o que foi feito é que a gente transformou as metas num objetivo mais amplo, que realmente mostre com clareza o que se quer fazer através daquilo. E o resto são os projetos e linhas de ação. Muitos dos planos anteriores que a gente puder olhar, sem exceção, até porque isso é uma evolução mesmo da administração, não é nenhuma crítica. Aqui, grande parte desses projetos são metas. É que ele está organizado de uma maneira mais conceitual para ficar claro o que os projetos e as linhas de ações se propõem. Eles estão sempre integrados a alguma coisa. Qual é o mais importante? Por que nós estamos aqui hoje? Porque, na verdade, aquilo é um plano, na verdade, provisório, ele é preliminar. Ele vai se completar agora, depois do debate com a sociedade. Nós tivemos na quinta-feira 5 audiências setoriais, pelos eixos que tem o programa. E já foi discutido com a educação, saúde, a parte setorial se articulou muito e teve uma audiência muito importante e teve muita sugestão. Agora estamos tendo as 32 prefeituras regionais. Amanhã vamos ter um evento grande aberto a qualquer um da população, independente de localização geográfica da cidade, ou mesmo outros que quiserem vir de fora para poder discutir, contribuir, questionar ou não o plano. E depois disso é que vai estar composto a nossa versão final do programa de metas. Então, o objetivo do nosso bate-papo hoje é transformar o que é preliminar no que é a verdade final. Então, é muito importante que a gente discuta tanto as linhas gerais dos nossos programas, das nossas metas, mas também que a gente tente regionalizar algumas das reivindicações que nós temos. Qual é o impacto que isso tem, na verdade, aqui na Zona Sul, principalmente na nossa região de Santo Amaro?
Se a gente puder regionalizar as críticas, sugestões e as propostas, elas serão integradas depois, tanto nos indicadores, quando definir os quantitativos, os prazos, no orçamento, qual será o investimento necessário, mas acima de tudo, no dia de hoje, nesse sábado, onde está se discutindo regionalmente, a importância que a gente tenha um foco na regionalização, naquilo que a gente pretende. Há uma outra novidade que esse plano traz. Nós temos já algumas coisas que são muito importantes, que mexem de fato com a qualidade de vida do cidadão, da família e de grupos organizados nas sociedades que nós temos. A Organização das Nações Unidas, a ONU, ela tem criado, na verdade, esses principais objetivos. Até porque de vez em quando eles soltam quais são as melhores, qual é o ranking, como é que você vai ranquear, classificar qual é a melhor cidade para se viver, onde você é mais alegre, onde você tem uma qualidade de vida melhor, onde você não passa fome, vários pontos. Então a Organização Mundial da Saúde definiu alguns objetivos de desenvolvimento sustentável. São 17. Então os nossos programas, os nossos projetos, quer dizer, eles todos serão também identificados, tanto quanto a meta, num conceito destes objetivos das Nações Unidas, para que a gente possa focar no compromisso que tem para ser ou não atingido até 2030. O Brasil tem assinado esse convênio com a ONU. E é importante que a gente comece a perceber nas nossas regiões, na nossa cidade, se a gente está avançando até 2030 para essas metas. São metas que, de uma maneira internacional, nos assegura uma qualidade de vida e nos faz ter uma visão bem mais ampla, globalizada da vida e das oportunidades, e podemos ser comparados com qualquer outra cidade, de qualquer canto do planeta, para a gente poder reivindicar de maneira bem objetiva. Três áreas novas, na verdade, estão sendo colocadas, na verdade, nos nossos projetos. O que é, dentro do conceito de sustentabilidade? É a acessibilidade, direitos humanos e sustentabilidade. Isso hoje é uma coisa super importante. Quando a gente vem para a prefeitura, como eu, ficar mais perto, sai do governo federal ou do governo estadual, vai para o dia a dia das pessoas, a gente começa a perceber coisas tão simples que mudam a vida das pessoas no conceito da acessibilidade. Nós tivemos uma experiência muito rica em São Paulo esse ano, que vai ser reproduzida para o Brasil todo já, e o Ministério da Cultura veio aqui ver para garantir algumas coisas no conceito de você integrar tanto as pessoas que por poder econômico, por formação intelectual, por qualquer coisa, ou por alguma limitação física que ela possa ter, que ela possa ser integrada, ter acesso às outras coisas, não ficar isolada na sua vida. Nessa parte de pessoas com deficiência, foi feito no Carnaval, em São Paulo, uma forma onde as pessoas podiam ter, se fossem surdas, cegas ou qualquer deficiência que tivessem, elas tinham um dispositivo para sentir a vibração e tentar transformar aquela bateria, tentar transformar uma escola de samba numa coisa em que pudesse ter essa sensação. O que aconteceu? Uma das coisas mais bonitas, quando teve o desfile das campeãs, várias pessoas com deficiência de fora de São Paulo pediram para vir, não só para conhecer o Carnaval de São Paulo, que está melhorando bastante, mas para poder ter essa experiência de ser incluída numa festa tão famosa que eles sempre ouvem, ver sem sequer entender direito o que estava acontecendo. E é muito bonito a gente ver o depoimento dessas pessoas. A outra linha que tem é os direitos humanos e sustentabilidade. São três eixos que têm muito a ver com São Paulo e principalmente na nossa região da Zona Sul, aqui em Santo Amaro especificamente. O nosso foco, para que a gente possa debater, desculpa, tem mais isso aqui. Ela vai ter mais um selo que foi colocado para garantir a transparência. A gente tem sido, o prefeito Dória, e todos nós participamos do seu governo, temos sido às vezes criticados, não, porque vocês têm recebido muito doação, isso aqui é feito com dinheiro privado, isso não sei o quê. Então o que é importante? Quando uma meta, um projeto, tiver um impacto relevante de recursos que virão de terceiros, ou de um processo de concessão, ou de uma doação, ou de uma parceria com alguém,
ele vai ser identificado também. Então esse projeto, que é o CEL 21, ele vem garantido com o selo da acessibilidade e com outro selo que define que esse recurso depende muito de projetos de terceiro, não é um recurso do orçamento, a prefeitura não tem dinheiro para poder fazer. Ela vai buscar esse recurso através de parcerias para poder fazer o projeto. É importante identificar esse selo, porque a gente sabe, na verdade, faz mais dinheiro ali, faz um pouco, olha, isso é dinheiro, não é do jeito que a gente quer, é uma parceria que nós estamos construindo. Então, para dar essa transparência, essa aqui foi uma proposta do nosso próprio prefeito e do pessoal lá da transparência, que cuida de disponibilizar o acesso às informações que qualquer um pede da prefeitura, mas é uma coisa importante, são duas coisas que inovam. Aqui, então, ele vai ser identificado por uma dos 3 programas que eu falei e também ele terá essa identificação quando for essa parte de recursos que virão de terceiros. Isso é a estrutura do projeto, do programa de metas que nós temos, que vocês receberam, que está nesse jornalzinho, nessa folha impressa. Primeiro, ele tem 5 grandes eixos para a gente perceber de maneira geral, não ficar procurando projetos e somar para ver que impacto nós vamos ter na saúde, ou numa coisa ou na outra. Esses 5 eixos, nós vamos ver quais são, e de uma maneira mais geral, nos faz rapidamente enxergarmos onde é que o prefeito está propondo para a gente levar a cidade. E aí vocês podem entrar nesses eixos, identificar os projetos e as metas que vocês querem, as metas e os projetos que vocês querem, e poder aí sim fazer uma proposta, incluir uma nova linha de ação, um projeto para detalhar melhor essas metas. As metas são 50, que na verdade ainda são, mas nós vamos mostrar para vocês, elas são mais conceituais, elas mexem de fato com a vida, com alguma coisa muito clara, para a gente sentir o que a gente quer. E para atingir essas metas, muitos projetos estratégicos, por enquanto tem 69, mas a gente acredita que agora com o debate com a sociedade, vários novos projetos estratégicos ou linhas de ações poderão ser implementados. Há uma coisa importante para dar mais transparência, não é uma ação que esse governo fez ou não, são as intervenções de obras ou de pequenas reformas ou reformas que se faz em algum lugar ou algum programa já existente, a gente também vai colocar, vai deixar claro, e ela fica alocada não nos projetos estratégicos nem na linha de ação, mas fica claro na transparência de que isso é uma intervenção em alguma coisa que já esteja funcionando ou que já exista, no caso de praças ou parques, essas coisas. Bom, para a gente perceber os 5 eixos que vocês vão analisar e poder dar suas ideias, eles foram divididos em desenvolvimento econômico e gestão. Aqui, o que quer dizer o desenvolvimento econômico e gestão? É aquilo que nos permite fazer uma gestão mais produtiva para a sociedade, mais transparente, mais eficaz no sentido de gastar menos recurso e fazer com que ela seja efetiva, que tenha a efetividade de alcançar aqueles que a gente aquilo que foi planejado, e ele tem um conceito de cidade inteligente, eficiente, que tem que gerar oportunidades, simplificar a vida das pessoas que vivem na nossa cidade. Então aqui é trabalho, empreendedorismo, inovação, tecnologia, fazenda, gestão, desestatização e parceria. Isso é muito importante hoje, porque isso vai começar a gerar a roda de oportunidade para aquelas pessoas que precisam gerar uma nova oportunidade, buscar o seu emprego, ou se adequar para uma fase mais adiantada na vida, como a minha, de quem já está chegando perto de uma certa idade, quer se replanejar, ter novos desafios, ou quem vai começar a vida no seu primeiro emprego. Isso é muito importante. Desenvolvimento social, saber se a gente está ou não reconhecendo e dando valor para o desenvolvimento social. O conceito é de cidade sustentável, segura e inclusiva. Isso aqui é muito importante para nós. Vocês vão ver os projetos que nós temos dentro das metas, vocês vão ver muitos projetos e ações focadas nessa parte toda aqui de inclusão. Ela é focada para assistência e desenvolvimento social, saúde e segurança urbana, pessoas com deficiência, esporte e lazer. Desenvolvimento humano também é super importante, que é educação, cultura, direitos humanos e cidadania. É um
foco dos mais importantes hoje na vida das pessoas, que é preparar quem? As pessoas. Não é preparar o ambiente de trabalho. Não, é transformar as pessoas capazes para poder cuidar da sua vida e ter a sua oportunidade de se desenvolver. Outra parte é o desenvolvimento urbano e o meio ambiente. Qual é a cidade que a gente quer, abraça, por onde nós vamos ter? Então, tudo se diz urbanismo, licenciamento, meio ambiente, obras, mobilidade, transporte e habitação. Qual é a cidade? Qual é aquilo que a gente chama de urbano e que meio ambiente nós queremos para a gente poder viver na cidade de São Paulo? E, por fim, é o desenvolvimento institucional. Não é menos importante, porque ele vai querer transformar São Paulo numa cidade global, com um governo aberto e transparente, que dialoga com os cidadãos e valoriza os bairros, as regiões, o pedaço, a região em que cada um dele vive, de que forma que ele vive, sempre com processos participativos, aproximando cada vez mais a sociedade, o cidadão, para o dia a dia da gestão do governo. Isso é composto por governo, relações internacionais, justiça e as nossas prefeituras regionais, que estão sendo fortalecidas desde o início, como o João Dória falou, transformada em subprefeitura, numa prefeitura regional, criada uma nova coordenadora, que é a coordenadoria, que é a coordenação de governo local, para não fazer com que as pessoas técnicas, que são focadas no dia a dia, que têm que cuidar de obra, administração e finanças, tenham que largar o que está fazendo para conversar com a sociedade, mas também não pode dizer que não tem tempo para conversar com a sociedade. Ao contrário, nós criamos uma coordenadoria nova, cujo objetivo principal e único é conversar com a sociedade local. Conversar com as lideranças de bairro, com as entidades, associações, com as lideranças políticas, ter um relacionamento, ter tempo, fazer a relação junto com o prefeito regional, com a sociedade no dia a dia. Agora, só mais duas coisas rápidas, para a gente perceber o que é a meta, a diferença. A meta é uma coisa bem ampla, e aqui tem um exemplo que é uma coisa boa. Bom, então meta é uma coisa mais ampla, é focada nos resultados desejados com as políticas públicas sob a ótica do cidadão. Depois nós vamos dar um exemplo do que é uma meta, mas ela sempre tem que ser bem definida. Ela tem que ser a descrição do indicador, ela tem que ser forma clara de cálculo para saber o que nós vamos estar gastando nela, ela tem que saber de onde ela parte, o que já tem, aonde você quer chegar, o quanto você vai investir, qual é o ano base, em que parte da base que você fala para depois você poder evoluir ou saber onde você quer chegar ou não. Então são vários itens que tem que ter que vai compor uma meta, que depois nós vamos dar exemplo, fica mais fácil da gente entender o que é uma meta. Logo abaixo da meta vem os projetos. Esses aqui são os projetos estratégicos que nós dissemos para vocês. O projeto estratégico ele reúne várias ações que serão realizadas de uma maneira mais global para sentir que tem um impacto positivo na vida da população. Mas ele é um projeto, então ele tem que ter claro qual é o nome do projeto, qual a situação encontrada, que linha de ação nós vamos fazer, o que você quer melhorar, quais são as outras metas que estão associadas, que esse projeto pode impactar mais do que uma meta, e sempre o valor base e o ano base, ou seja, da onde tem, da onde você vai partir, com quanto já tem investido, o que você quer partir. E um projeto, é bom que a gente saiba, ele pode impactar várias metas, ele pode estar associado a várias metas que vocês vão ver. Por fim, as linhas de ação. A linha de ação serão entregas concretas à população, sempre objetivando completar parte ou um projeto que será uma parte de uma meta. Então, as linhas de ações, nós vamos ver agora um exemplo claro, o que é meta, o que é projeto, o que é linha de ação, para depois a gente poder estar acompanhando ao longo desses 4 anos. Esse é um exemplo. Então, uma meta, por exemplo. O que a gente quer nessa meta? A meta, ela quer expandir em 30% as vagas de creche, de forma a alcançar 60% da taxa de atendimento das crianças de 0 a 3 anos. Ou seja, crescer 30% é o objetivo? Não é. A gente deixou claro que nós temos que partir de um número.
De 0 a 3 anos, quantas vagas nós temos? Temos lá tantas mil vagas. Se eu quero crescer 30%, então eu tenho que aumentar tantas vagas. Eu quero garantir 60% da taxa de atendimento às crianças de 0 a 3 anos. Então, se de repente estiver nascendo mais crianças nesse período, eu tenho que aumentar aqui, porque a parte final da meta é garantir 60% da taxa de atendimento às crianças de 3 anos. Esse é o objetivo final. Expandir em 30% é uma parte da meta, nas contas que nós temos hoje, que é da onde nós vamos partir. Então, a meta é o que eu quero, o que é. Ele é amplo. Eu quero que as crianças de 0 a 3 anos, pelo menos 60% sejam atendidos pelas creches. Como é que eu dei um nome a esse projeto? O projeto vai se chamar Nossa Creche. Aí, o que eu tenho de meta, o que é o projeto que eu quero e como eu vou fazer. Aqui é o detalhamento da meta. Então, eu vou expandir o número de vagas por meio de organizações e parcerias. Vou contratar gente, construir creche, construir 40 centros de educação infantil. Quero criar instância para regulamentar as parcerias realizadas para eu poder ampliar o número de vagas dentro das creches que eu já tenho. Tem várias coisas que eu estou detalhando aqui, que é como é que eu vou fazer isso aqui acontecer. Esses são projetos, ou podem ser algumas linhas de ações que juntas vão formar um projeto. Então, uma das coisas que a gente tem, metas, ela tem que aumentar, por exemplo, a cobertura da atenção primária à saúde em 70%. Tem várias metas que eu não vou falar, está no jornalzinho que vocês receberam, e vocês vão ver muitas metas. E esta meta tem vários projetos associados. A da saúde é uma coisa boa para a gente pegar um exemplo só. Eu quero aumentar a cobertura da atenção primária à saúde em 70%, para 70%, quer dizer, não em 70%, para 70% da São Paulo. Quais são os projetos que eu vou fazer para eu garantir isso? Eu vou ampliar a saúde, vou botar um programa, isso aqui é um projeto Amplia a Saúde, Viver Mais e Melhor e Vida Urgente. Então tem várias outras coisas de saúde que eu vou estar fazendo que podem, na verdade, são as minhas de ações que vão compor esse projeto que vai assegurar esta meta. Esse é o conceito. Tem várias metas, nós falamos são 50 metas na verdade, e só para a gente concluir, pessoal, agora nós temos sempre as nossas metas agrupadas por aquilo que eu falei pelas nossas cinco áreas que a gente tem, por desenvolvimento urbano e meio ambiente. Se eu entrar por aqui, eu vou ver quais são as principais metas que compõem a área de desenvolvimento e meio ambiente. Vou fazer a mesma coisa para a gente pegar agora o desenvolvimento econômico e a gestão. 5 áreas estão aqui, pode passar a próxima, que é a área institucional, e eu acho que acaba na institucional. É isso. Bem, o que é importante para nós hoje? Não se preocupem com, mas será que é uma meta? Será que é um projeto? Esqueça. Nós temos uma equipe de consultores que fez o projeto de várias cidades do mundo, de Nova York e vários outros, que de maneira gratuita tem apoiado o nosso governo para preparar este projeto. Eles vão pegar todas as audiências públicas que estão acontecendo, é por isso que está sendo gravada, eles vão transcrever tudo isso e vão adequar se cabe numa ação, se cabe num projeto, se cabe numa meta e o que é que tem feito. E se já está ou não contida em algumas das áreas que nós estamos pretendendo trabalhar. Se não tiver, nós vamos criar desde novas metas, novos projetos, novas linhas de ações. Ou vamos ajustar, ou com um debate com vocês, vamos tentar localizar o que é mais importante, o que é prioritário na nossa região para a gente construir a nossa proposta final de metas. Por isso eu queria agradecer muito vocês. Eu tenho uma reunião às 5 horas ainda com o prefeito Rondônia na prefeitura. E eu, quando foram às 4 e pouquinho vou sair, mas eu quero ficar para ouvir um pouco também. Desculpe se eu me alonguei um pouco mais, mas eu queria dar uma visão geral do programa, porque é diferente dos outros, aqueles que estão acostumados a acompanhar, podem criticar. Então vamos dar início rapidamente à participação de vocês, que é o mais importante de hoje. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, secretário.
A partir de agora, nós abriremos a palavra a vocês. Eu gostaria de ressaltar 2 aspectos só, que já foram ditos, mas é importante reiterá-los. 3 minutos para cada uma das falas e nós temos um limite de 25 pessoas. Esse limite ainda não foi alcançado. Então nós teremos as inscrições abertas até as 2 primeiras pessoas. Assim que a segunda pessoa inscrita exaurir os seus 3 minutos, as inscrições estarão encerradas, tá? Então já chamaremos a primeira pessoa para que ela venha até aqui e durante 3 minutos exponha o seu posicionamento. Lembrando também que não haverá resposta. Esse posicionamento será posto em ata e a partir daí, essa ata, esse posicionamento será encaminhado à assessoria técnica para que todas as ponderações sejam feitas. Tudo bem? Qual que é o nome? Eu acho que é Silvana Teixeira. Não dá para... Da Comusan. A instituição é a Comusan. Quer mostrar para as pessoas, né? Maria Auxiliadora Lopes, do Conselho Participativo Municipal de Santo Amaro, da Associação São Benedito Legal e da Coordenadoria da Comissão da Mulher Advogada. Só vou pedir para a senhora ficar ali, para que a senhora possa aparecer na imagem. Não, pode ser aqui. Pode ser ao centro. Aqui pode ser ao centro. Aqui ao centro. Obrigado à mesa e Por favor, mais ao centro. todos os presentes. Eu acho que essas audiências públicas elas são essenciais, porque eu acho que a voz da população é muito importante, porque quem vive o dia a dia é quem está na cidade, e quem está na cidade é a população. Eu vejo como uma coisa muito importante no plano de metas que seja dada muita atenção e ênfase à questão da infância, a questão das creches, dos centros, de educação infantil, que são essenciais porque nós sabemos que a coluna dorsal de uma nação, de um povo, é a educação. É um dos pilares. E a educação ela tem que começar na sua base, que é a infância. Nós todos temos conhecimento dos primeiros anos de vida de uma criança, é decisiva para o futuro dela. Então, a boa alimentação, o bom ambiente, enfim, um meio saudável. Então, essas creches, esses centros, eles também não podem ser um amontoado de pessoas. É preciso que haja qualidade no atendimento. Se nós queremos com seriedade uma sociedade melhor no futuro. Porque a que nós estamos vivendo atualmente está uma sociedade muito difícil, muito complexa. São muitos os problemas sociais, são gravíssimos. Então nós temos que ter essa responsabilidade, não é, de estar cuidando dessa questão. Eu fico contente de ver traçado, espero que a meta seja realmente atendida e com esse olhar profundo que é necessário. Outra questão muito importante é a questão da saúde. E aí também ela está muito ligada com essa primeira. Porque se eu sou bem constituída desde a minha infância, terei saúde. Mas o problema todo é que ficou tudo muito desmantelado, não é mesmo? E agora nós temos uma multidão de seres. Tem alguma coisa controlando o tempo que eu saber? Tá? Então, que é a saúde. E, na verdade, a saúde pública, ela vive no colapso. Essa que é a verdade. E realmente, a gente espera que o Dória consiga, e a gente torce muito, para que consiga dar um encaminhamento razoável à questão da saúde. Muito obrigada. Obrigado, dona Maria. Juliana Teixeira, da Comusan. Aonde ela está?
vou chamar a próxima. Silvia Leite, do Cádiz de Santo Amaro. Aí. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde às autoridades aqui presentes. E a questão que se levanta aqui é uma questão que tem muito a ver com a saúde, que é o meio ambiente, porque sem as nossas árvores, nós vamos ficar completamente sem saúde. E, resumindo, posso dizer o seguinte: nós encaminhamos, ano passado, por ocasião da audiência pública sobre a LOA, quem é? o seguinte pedido, que nós vimos pedir para a Subprefeitura de Santo Amaro, na época, para a contratação de engenheiro agrônomo ou biólogo para acompanhar e coordenar os trabalhos de rua das equipes de poda. Essa nossa solicitação se faz preeminente devido ao histórico acervo arbóreo que já se tornou patrimônio dos santamarenses e, como tal, merece todo o cuidado e preservação. Podas sem o devido acompanhamento colocam em risco não só a saúde das árvores, mas principalmente a segurança das pessoas. Temos que primar pela qualidade e não pela meta. O clima de São Paulo está com sérias mudanças, que prejudicam principalmente a vida dos menos favorecidos. Então, nesse sentido, nós gostaríamos, porque não sei se foi, não foi falta de ir em audiências públicas, não foi falta de sermos ouvidos, mas, infelizmente, essa nossa solicitação, em conjunto até com o Conselho Participativo, somos do Cádiz aqui de Santo Amaro, não foi ouvido. E é primordial, porque é como eu li aqui, agora nesse novo plano de metas, que os agentes públicos, eles têm que ser transformadores. E uma poda numa cidade inteira, ela é algo muito primordial, porque se você não faz a poda correta, a árvore cai, prejudica as pessoas, deixa de ser uma árvore porque ela acaba morrendo. Então nós precisamos da saúde, e aqui em Santo Amaro, nessa nossa regional, principalmente porque nós temos um aeroporto com gases, com poluentes, agentes totalmente prejudiciais à saúde humana. E estamos impactando cada vez mais a nossa região, então precisamos zelar pela saúde. E venho aqui também fazer um apelo ao comércio, do modo geral, porque nós temos entrado com muitos tiros nessa conjuntura contra empresários que se esquecem da saúde dos demais, simplesmente querem uma guia rebaixada e arrancam a árvore fora, muitas vezes sem autorização da prefeitura. No nosso bairro, por exemplo, tínhamos um comércio. Próxima, senhora Manuela Hernandes, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Boa tarde, tudo bem? Eu sou coordenadora de fiscalização ambiental da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, e eu gostaria também de complementar um pouco o que você falou sobre o pessoal para realmente trabalhar com a gente. Minha região, Grande Santo Amaro, Jabaquara e Cidade Ademar, são 3 regiões muito complicadas. Santo Amaro, ela tem uma diversidade muito grande de estabelecimento, indústria contaminada, vegetação significativa. Tem vários problemas nessa área. E um dos grandes problemas também é que a gente tem apenas 2 técnicos para fiscalizar essas 3 regiões. É muita pouca gente numa área muito grande e com tantas atividades potencialmente poluidoras. Então, eu gostaria de deixar registrado que a gente está tentando realmente fiscalizar essa coisa muito difícil, principalmente em uma cidade como São Paulo. E o último concurso público foi em 2008. Metade dos técnicos já foram embora, sobraram apenas alguns. E
Bom, é isso. Eu acho que o concurso público deveria ser inserido nesse projeto até 2020. Senhora Cristina Antunes, da SAJAP, Ciranda e Conselho Participativo de Santo Amaro, por favor. Boa tarde. O Conselho Participativo de Santo Amaro, em novembro do ano passado, protocolou na então, Secretaria de Desenvolvimento Urbano uma proposta de plano de metas que foi discutida no Conselho e numa oficina realizada aqui nessa subprefeitura de Santo Amaro. Esse plano de metas, coincidentemente, tem metas e propostas que correspondem a planos de ação. São 17 itens que coincidem também no número com o objetivo 11 de desenvolvimento, o número 11 dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. A nossa meta, todas as nossas metas, Júlio, estão direcionadas para a sustentabilidade. É um objetivo muito caro aqui na subprefeitura, porque além de cumprir as metas de sustentabilidade, a gente está indo atrás da certificação ambiental de Santo Amaro. Para isso a gente precisa da ajuda da prefeitura, do executivo e do legislativo, nos dois níveis. É uma meta ambiciosa, mas que a gente entende que com o plano regional e o plano de bairro, os planos de bairro que ainda não foram feitos, a gente espera que serão feitos, a gente consiga atingir. Essa qualificação ambiental está de acordo com o ODS 11, que é o desenvolvimento de bairros. E pela primeira vez existem certificadoras para dar o selo ambiental para bairro. Antes só existia para prédios, só existia para condomínios e loteamentos novos. Isso é, como diz Roberto, uma grife para Santo Amaro. Nós vamos atrás disso, assim, com toda obsessão. E para isso, a gente fez as propostas para o plano regional e para o plano de metas. Elas estão absolutamente compatíveis com esse objetivo e a gente espera que realmente essas poucas metas que a gente especificou aqui sejam encaixadas. Nós vamos fazer esse trabalho agora, identificar essas metas dentro das metas do plano da prefeitura. Para isso, a gente vai precisar dos planos de bairro. Algumas dessas metas eu tenho um minuto. São atendimento à população, administrativo à população, deficientes físicos e intelectuais, a drogadictos, população de rua, e a mais cara dentre essas, Júlio, que é um problema antiquíssimo, é a conclusão dos projetos de HIS na Operação Urbana Espaiada. Essa operação tem 25 anos e até hoje só gastou dinheiro em grandes monumentos e não atendeu a população. Isso aqui está atraindo outros problemas para o nosso bairro, como a população de dependentes químicos, que está se abrigando nos escombros do que está sobrando do monotrilho e das obras abandonadas lá na Operação Urbana. Nós queremos, além disso, outros itens que estão aqui, nós vamos protocolar, tá? E a gente espera realmente até ser chamado para conversar. Tá? E esse aqui é a contribuição do Conselho Participativo. Próximo, por favor, o senhor Fábio Rauston, cidadão residente no Alto da Boa Vista. Secretário e regional. Uma questão na área de educação que atinge não só aqui a nossa região sul, mas a cidade inteira. Nos últimos 100 anos, secretário, não houve a questão do primeiro dia de aula. No dia 25 de janeiro de 2018, nós estaremos exatamente a uma semana do primeiro dia de aula. E o que acontece desde que foi instituído aqui em São Paulo, mas nunca aconteceu 100%. De todas as crianças ligadas à prefeitura receberem no seu primeiro dia de aula todo o material escolar e todos os uniformes. Existem escolas que o ano passado receberam uniformes em junho.
Eu diria que nenhuma prefeitura, desde sempre, atingiu a meta de 100% entregar uniforme e material escolar no primeiro dia de aula. Então eu pensei o seguinte, 25 de janeiro de 2018, além de ser o nosso aniversário, nós estaremos a uma semana do primeiro dia de aula. Por que não o nosso prefeito, quem sabe, em 25 de janeiro de 2018, anunciar todas as escolas possuem, já estão dentro das escolas, os uniformes e o material escolar, que é algo normal para nós que temos filhos em escolas particulares, que provavelmente é normal nas grandes cidades do primeiro mundo, mas que aqui ainda é uma prática recorrente de que não se entrega no tempo certo. Tem duas questões graves que nós sabemos. A primeira é a questão das licitações, que aí vem as empresas perdedoras e ficam prorrogando, enfim, tem aquela briga toda. Aí entra a nossa Secretaria Jurídica que tem que trabalhar em cima dessa questão. Basicamente é isso, secretário. Reforçar. O secretário Alexandre, melhor escolha não poderia ser. Ele, na sua primeira gestão, não conseguiu atingir essa meta. A imprensa já vem cobrando isso agora. Então, aqui foi apenas para reforçar essa questão, que quem sabe para 2018, após um ano de gestão, que eu sei que agora, na verdade, nós estamos herdando a gestão passada, mas quem sabe em 2018, todas as escolas da Prefeitura de São Paulo recebam uniforme e logística, questão da logística. Era isso que eu ia comentar, logística. Só uma pergunta, como é que é seu nome? Fábio. Fábio. Próximo, por favor, o senhor Sérgio Edson Leite Pereira, do Pronto-Socorro Municipal, doutor José Silvio Camargo. Obrigado, boa tarde, secretário Júlio, prefeito regional Roberto, autoridades e todos os presentes, senhores e senhoras. Sou diretor administrativo do Pronto-Socorro de Santo Amaro. E uma das bandeiras do nosso prefeito João Dória, e está no plano comentado agora, a saúde digital. E eu sou muito defensor desse plano. Nós, inclusive, estamos a caminho da implantação do prontuário eletrônico no Pronto-Socorro de Santo Amaro para os médicos, dentistas. E uma coisa, assim, que eu gostaria de comentar para o nosso prefeito, nesse prontuário, eu tenho que ter a certificação digital do médico, da dentista e do enfermeiro, para ter documentação jurídica oficial. E outra coisa que vai nos facilitar é que a receita médica do médico vai ser tudo impressa, porque ainda tem médicos que assinam a letra EG, inclusive como um farmacêutico, nem um farmacêutico vende, ou que seja exigido, já existe uma lei sobre isso, mas então que ele escreva em letra de fogo, para não haver erro nos remédios. Então, o apoio e o que a Secretaria Municipal da Saúde nos puder ajudar nesse sentido, nós estamos caminhando dessa implementação. Vai reduzir tempo e uma série de coisas. E nós, em questão de exigência de jurisprudência do Ministério Público Federal e outras cidades, nós já implantamos em termos do Pronto-Socorro de Santo Amaro, ponto biométrico para todos os funcionários, médicos e dentistas. O acesso ao prontuário eletrônico será por meio biométrico. Agora, para desenvolver melhor o nosso trabalho, nós estamos apegados dentro da Santa Casa de Santo Amaro, estamos renovando o contrato com a Secretaria. Agora, o que nós necessitaríamos, inclusive, o secretário, nosso prefeito regional de Santo Amaro, eu tenho isso para ir em conta a unanização, não ter filas. Então, eu precisaria, aqui na Santa Casa de Santo Amaro, no nosso centro de pronto-socorro, melhorar as cadeiras para os nossos pacientes sentar. Tem bancos que hoje em dia já não é mais admissível. E um ponto fundamental que precisaria
é aquele painel de digital de senhas, que aí o paciente chega ao idoso, clínica médica, pediatra, dentista, eu implantando, o que acontece? O paciente pega a senha, ele senta, fica aguardando, e a moça da recepção vai chamando, aí abre a ficha de atendimento, depois vai para a classificação de risco, onde somente o enfermeiro pode dar aquelas informações. Por isso, eu comentando aqui, o certificado digital. Mas está bom, certo. Obrigado. Só uma coisinha, eu queria só agradecer aqui, na verdade, ele chegou aqui, tinha gente nem falou, mas quero agradecer o Pilar, o Rodrigo, né, que atende o meu pai, que a gente sabe, como o nosso vereador aqui da Zona Sul, e agradecer todos os vereadores que, na verdade, têm nos ajudado muito aqui em Santa Amaro. A gente tem uma bancada muito forte, pessoas muito preparadas. Eu quero, em nome do meu, agradecer todos eles, todos vão passar por aqui também, mas dizer que vocês têm nos ajudado muito, estão nos ajudando, inclusive, agora a construir esse plano. Obrigado à Câmara e ao seu nome. Por favor. Por favor, o próximo, o senhor Antônio Marcelo Souza Lima, representante do Conselho de Planejamento e Orçamento Participativo. Boa tarde a todos. Também sou integrante também do Conselho Participativo. Pode ver, não perdeu. Boa tarde a todos. Também sou integrante do Conselho Participativo aqui de Santa Amaro e pelo distrito Campo Grande. No ano passado, eu fui um dos integrantes na Câmara Municipal nas audiências públicas do CEPOP, que é o Conselho de Planejamento e Orçamento da Prefeitura de Planejamento da Prefeitura de São Paulo. E foi elencado 3 projetos prioritários. Nós não vamos entrar no mérito do plano de meta, até porque a companheira Cristina já enfatizou aqui e já protocolou a entrega, mas eu quero salientar aqui e deixar bem ciente ao nosso secretário de governo com relação às inundações, que o prefeito Dória deu uma entrevista recentemente e falou que o projeto prioritário dele, uma deles, seria as inundações. Foi protocolado e dado entrada em 3 projetos prioritários aqui de Santa Amaro. E um deles é o projeto para uma bacia de mar de drenagem do córrego Pedreira Olaria. Gostaria de saber se esse projeto se encontra-se dentro do plano de meta. Até porque nós tivemos uma audiência pública no dia 2 de nove de 2016 com a Secretaria de Infraestrutura para poder fazer essa bacia de drenagem no córrego Olaria Pedreira. Precisa de um projeto, e esse projeto ele não seria feito pela Prefeitura Regional, e sim CIURB. E eu gostaria de saber se a CIURB vai ter esse ano condições de fazer, porque o projeto já é para 2017, foi discutido em 2016 para ser executado em 2017. Enfatizando também que a ponte João Goulart, ali na Miguel Nunes, esse córrego ela passa por baixo da nossa Serra do Sabará, que dá acesso à estrada do Alvarenga, toda a região da Pedreira e a região do Grajaú. E ali nos dias de enchente, de alagamento ali, para tudo, mobilização ali para precariamente, não só as enchentes, como os alagamentos dentro de casa. Eu mesmo moro em uma das casas que, por incrível que pareça, eu filmei. Meu coração ficou tão apertado, seu secretário, que todas as casas dos meus vizinhos, a rua, ônibus não passava. E eu ali filmando, a minha casa não entrou uma gota de água na enchente. Seria mentira da minha parte eu falar que a minha casa encheu. A minha casa não encheu. De tanto que eu pedi a Deus naquele momento, porque o córrego ali era uma situação muito complicada. Quero falar também da zeladoria. Foi aprovado um projeto de 55 bilhões para o ano de 2017, sendo que cada prefeitura regional ela tem a sua execução orçamentária. Obrigado. Faz trabalho de melhoria das calçadas e das caminhadas em São Paulo, e tem que colocar uma avaliação crítica em relação ao plano de metas. Primeiro, eu queria fazer logo de início
um protesto contra o seu companheiro Euler, né, que fez um comentário muito próprio na Rede Globo, dizendo que as audiências tinham sido feitas todas num dia só, numa tacada só, para evitar que grupos de pressão viessem fazer comentários, que é lamentável, que a sociedade civil serve para isso, para pressionar o governo a chegar aonde o cidadão quer, né? Então eu espero que você transmita isso para ele. E segundo, queria dizer que o plano de metas aqui, do jeito que você apresentou, parece que é um manual para a gente fazer e mostrar para as pessoas o que a gente vai encher para vocês fazerem as metas. Vocês tinham que apresentar algumas metas e alguns números para a gente criticar se estava bom ou não. Elas não estão nem territorializadas, ou seja, vocês falam 200 quilômetros quadrados de calçamento, de fazer calçada. Alguém já fez essa conta? Sabe quanto é 200 quilômetros de calçada? Dá para fazer São Paulo inteira, né? Então, assim, eu não acredito que isso seja uma coisa, pode ter sido um erro, alguma coisa assim. Não interessa, mas se a gente não tem a meta, tipo, em Santo Amaro, vou fazer X quilômetros de calçada na região onde tem os metrôs, na região onde tem os terminais, onde está pior, onde as pessoas chegam. Todo mundo sabe que depois do catinhar a gente anda, depois de descer do carro a gente anda, depois de andar no ônibus a gente anda. E as calçadas é um lixo. Existe um plano de mutirão, legal. Com qual qualidade? Com qual tipo? Quem vai fazer? É mutirão de um monte de gente. As pessoas sabem fazer calçada, não sabem? Vai haver treinamento? Nada disso está no plano de metas. Então fica muito complicado a gente avaliar depois dos 4 anos, se ele cumpre os 4 anos, como é que a gente vai dizer se ele cumpre o meta ou não. Então, assim, eu acho que, eu espero que depois desse preliminar, esse plano de metas fica mais esmiuçado. É muito importante ver que, por exemplo, no asfalto, esse plano de metas está cheio de metas. Está tudo arrumadinho, parece lindo, parece que tem os superavisos do Vita, que vão ganhar a eleição asfaltando onde não tem. Não, a cidade passou, é uma cidade moderna, o carro não cabe mais, o plano nobre, existe um plano nobre, o plano de mobilidade foi aprovado pela Câmara no ano passado, e ele propunha 150 quilômetros novos de corredores de ônibus. Não tem nada disso. Fala, vou reavaliar os corredores. Não tem nada nenhum. Então eu acho que essa segunda fase será. Cássio, porque não é para a gente justificar, tá? Eu quero deixar claro, vocês não estão só falando não, nós estamos gravando, e isso vai ser discutido, avaliado e considerado, é isso mesmo. Só para deixar claro, porque nós temos no jornal hoje também, várias pessoas, não várias, bem menos que a gente já sabia que não seria, mas algumas matérias questionando que tivessem sendo feitas todas as audiências no mesmo dia, já que fosse 2 essa semana, 2 na outra. Na verdade, pessoal, nós vamos demorar 10 semanas para fazer todas as audiências. A meta do projeto é o seguinte: no final deste mês, nós vamos compilar o projeto da meta, e temos que fazer isso, e apresentar e protocolar na Câmara para transformar público para a sociedade civil toda o projeto definitivo. Então nós temos 30 dias para debater. Qual é a estratégia que o governo adotou, e eu acho que está correta, volto a defender porque eu participei. Vamos apresentar para todo mundo no começo que cada região tem 30 dias para trabalhar e detalhar. E vão estar mandando através do site que tem um monte de crítica e sugestão. Olha, falta detalhar, essa minha área está coberta, aquela não está, para que a gente possa, inclusive, criar o conceito de regionalização das nossas metas para transformar, claro que está sendo analisado de maneira regional, claro que esses projetos que estão sendo falados aqui estão considerados e serão aquela parte final do programa de metas, que é o que nós queremos fazer para a sociedade, a gente não quer impor. Então, só por isso foram feitas todas rapidamente, e amanhã tem mais uma grande audiência pública, e aí, em 3 ou 4 semanas, a gente vai captar sugestões que vierem. A ideia é que cada região tenha ao mesmo tempo e quase um mês, se possível, para poder questionar esse tema. Tá bom? Desculpa. Próximo, por favor, senhora Gleice de Vasconcelos, aqui do Cálice de Santo Amaro. Boa tarde a todos. O meu foco dentro do CADES é justamente o meio ambiente. Nós sabemos a importância que as árvores
só o verde, mas das árvores, ela trabalha a questão da saúde. E tem uma questão muito importante que nós não estamos nos dando conta em São Paulo, que são as enchentes. E qual é a origem das enchentes? Calor. E como nós vamos combater o calor? Com paredes verdes só? Não, com árvores. E árvores das calçadas. As árvores das nossas calçadas, das praças, são elas que levam serviços ambientais por toda a cidade. Nós estamos vendo com muita alegria a preocupação que a nova gestão do meio ambiente tem com os parques. Mas as árvores da calçada são de vital importância para a cidade, porque levam os serviços ambientais para todos os lugares da cidade. Então, o que eu queria pedir do prefeito Dória, da nossa regional, um plano de manejo arbóreo para as nossas calçadas, onde os contratos não sejam por tomada de preços ou metas de cota, porque a meta só favorece as empresas que fazem cota, não a cidade nem a nossa saúde. Então, que fosse feito um contrato de manejo arbóreo, como é o caso da EcoUBS, que ganha para prestar um serviço independentemente da sua produtividade. E nesse contrato estejam incluídos também as calçadas, os canteiros, em torno das nossas árvores. Outra coisa que eu queria pedir também é que a iluminação seja rebaixada. A iluminação rebaixada contempla a segurança, a iluminação da cidade e também a fauna que existe nas árvores e a própria árvore que seja o ser vivo. A Eletropaulo, gente, se nós resolvêssemos a questão dos fios da Eletropaulo, metade dos problemas da cidade estariam resolvidos. E eu vi na TV Globo o presidente da Eletropaulo falando que é uma questão apenas de contrato, não é que não se pode fazer, é incluir no contrato. Então, nós temos que, se nós quisermos uma cidade linda, uma cidade saudável, nós temos que tentar resolver os problemas, o que está causando isso. Então, nós temos que ir atrás das causas. Próximo, por favor, o senhor Milton Alves, chefe de gabinete do vereador Ricardo Luiz. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa em nome do secretário José Menini. Parabéns pela nova gestão aí, a gente está acompanhando e vai ser um grande sucesso. Gostaria de pontuar algumas coisas aqui em Santo Amaro, principalmente, para voltar a implantar a operação Turma, que vai trazer grande incentivo e desenvolvimento aqui para a região. O incentivo fiscal aqui para Santo Amaro, que na outra gestão o vereador Ricardo Nunes aprovou uma lei lá na Câmara, só que Santo Amaro foi excluída desse incentivo fiscal. Nós precisamos retomar esse incentivo fiscal para que as empresas voltem aqui e gerem emprego aqui na região. A parte cultural de Santo Amaro já ganhou um grande presente com essa gestão, que foi a reinauguração do Teatro Paulo Leão. Nós vamos pedir apoio da Prefeitura, a Romaria de Santo Amaro, que faz parte da cultura aqui da região. Santo Amaro é muito rico aqui na cultura e nós precisamos preservar essa tradição, que traz muitas famílias e preserva os cavalos, a questão das cocheiras que existem aqui na região. E implantação do Parque Telefundo, que já está em zoneamento, através de um grande trabalho do vereador Ricardo Nunes, já foi previsto isso no zoneamento, nós precisamos implantar esse parque aqui na região. E reforçar aqui a importância da canalização do córrego do Olaria, que traz grandes problemas aí, praticamente corta desde lá da cidade de Mar aqui até aqui em Santo Amaro, corta todo, trazendo grandes problemas. Então a importância da canalização do córrego.
e agradecer a presença de todos e nós estamos à disposição também. Um abraço, cara, que a gente deve muito a ele também. Obrigado. Nos tem sido um grande parceiro nosso também. Muito obrigado. Próximo, por favor, a senhora Eliana Falck, do Fórum de Mulheres de Santo Amaro, do Comitê Intersecretarial junto à ODS e membro do PNUD da ONU. Boa tarde, mesa. Um prazer estar aqui. Uma alegria saber que a gente tem o poder de fala e o poder de expor as nossas propostas e ideias. Agradeço ao José Neguinho, Roberto, grande parceiro. E eu queria falar primeiro como representante do Fórum de Mulheres. A página 6 aqui de metas, de propostas, fala do ODS 5. O ODS 5 é um ODS que fala de mulheres. Fala em alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Quando dessa proposta aqui, secretário, eu estive participando, porque há 8 anos eu trabalho no ADM, no estado de São Paulo, representando o governo, e sou ligada ao PNUD, ao Plano Nacional da ONU. Eu sou a única funcionária do governo cadastrada junto a isso. E isso me trouxe muita experiência no assunto. Todas as prefeituras regionais, que na época eram subprefeituras, tiveram treinamento nessa área dos ODS, que eram, o ADM, eram 8. Agora nós somos 17 ODS. E os 5, infelizmente, eles tiveram por bem incluir mulheres e meninas, embora fossem 2 assuntos diferentes. Não existe aqui no plano de metas nenhuma proposta que fale sobre a mulher e a criança, neste quesito. O problema da mulher na área de Santo Amaro é uma coisa muito séria na região de Santo Amaro, o problema das mulheres. Nós temos aqui agressão, nós temos aqui mulheres na rua, nós temos prostituição, nós temos mulheres doentes, nós temos HIV, nós temos todas as doenças transmissíveis, e isso não está apontado, infelizmente, no plano de metas. E nós gostaríamos que isso fosse conversado melhor e incluído. E gostaria de falar que os equipamentos da mulher, principalmente o equipamento de Santo Amaro da CCN, fosse muito bem administrado, porque nós perdemos muito da capacidade dele. É um prédio que pode ser muito bem utilizado. Nós temos projetos, grandes projetos a serem desenvolvidos e que infelizmente eles são parados. E precisamos dessas ações junto à região. E eu acho que seria de muito bom tom. Gostaria muito que isso fosse revisto. Eu te agradeço se visse isso com muito carinho, secretário. Obrigada. Próxima, por favor, a senhora Roseli Ugolini, da Fraternidade Ana Laurencio. Aca Laurencio, desculpa. Aca Laurencio. A gente pegou a casa para trabalhar junto. Vamos lá. Eu tenho oportunidade de falar, eu falo sempre um pouquinho falo um pouquinho das calçadas, da acessibilidade. E eu não sei como que isso vai ser feito, mas eu acho que a facilidade do deficiente de caminhar nas calçadas é uma coisa meio importante, sempre pedindo. Nós poderíamos fazer, como início, um plano piloto de tentar fazer um quarteirão acessível e que esse quarteirão fosse feito pelo próprio morador. Ele pudesse fazer a calçada dele reta para que a cadeira de rodas e os cérebros pudessem passar. Isso faz tempo que a gente vem pedindo, faz muito tempo. Eu gostaria de pedir que isso fosse, pelo menos, se fizesse esse plano piloto. Porque se a rua é reta, por que a calçada tem que ser inclinada? Eu acho que tem que haver a calçada reta, tem que ter uma subidinha para o carro entrar. Não tem que todas as calçadas já serem feitas. E o que eu estou vendo é que assim, o que está saindo hoje de prédio, eles continuam fazendo. Estava comentando com o Leonardo, rola no Morumbi. Do lado tem um empreendimento novo, e ali colocaram uma árvore, bem na frente, até no
temos os impostos, o ISS. O que acontece? Hoje nós estamos numa situação difícil, nós temos clientes pedindo para serem pagos impostos por 120 dias. E o imposto ele cai logo em seguida. Então, muitas vezes a inadimplência é por conta disso. Você não consegue pagar o imposto porque você não recebeu ainda. E aí nós estamos financiando o governo. Então é uma coisa que eu acho que se tivesse uma possibilidade de, no nosso nota fiscal, o mesmo prazo de pagamento que nós damos para o nosso cliente, nós pudéssemos pagar o imposto, isso seria ótimo, não teria, uma boa parte da inadimplência seria eliminada. Era só isso. Pessoal, eu vou pedir licença, o prefeito regional, minha chefe de gabinete, a Tarsila e o Robertinho vão continuar aqui com a Margarete. Eu já citei aqui o Lar, que vai ficar um pouco, depois se puder usar a palavra, agradecer, vai sair também, tem sempre. Ele está rodando várias regiões que ele tem, e eu quero mais uma vez aqui agradecer a todos vocês. Desculpa pela saída, mas eu tenho uma reunião importante com o prefeito. Amanhã ele viaja, vai ficar uma semana fora, mas o pessoal continua. Parabenizar pela qualidade das perguntas, dos questionamentos. Todos aqui, eu espero que estejam grande parte, se possível, tudo no plano, no programa. Se não tiver, tem que ser incluído realmente. Muito bom ver como a gente está preparado para saber reivindicar e brigar pelo que é nosso, pessoas até bem jovens, todos nós aqui participando da sociedade. Acho que isso é muito importante. Cada vez mais, agora com as redes sociais, está permitindo que a gente faça isso de maneira direta com o prefeito regional, com o secretário, com o próprio prefeito municipal. Quero agradecer também ao Duma, que nos tem apoiado muito aqui na região de Santo Amaro, ao Durinho, ao Milton Leite, a vários outros vereadores que realmente têm nos ajudado aqui de coração. Dizer que a gente tem tido um apoio muito grande da Câmara e a gente espera continuar nessa parceria, aprovar os projetos, fazer esse plano, construir São Paulo e nossa Santo Amaro que a gente quer. Bom trabalho a vocês, desculpe, boa sorte. Próximo, por favor, o senhor Leonardo Bolini, que até recentemente era nosso presidente da Associação Comercial e hoje vem representando a Fiesp, a Ciesp e o Senai. Senhoras e senhores, vereador, eu represento hoje praticamente a indústria de São Paulo. A indústria de São Paulo, porque eu represento inclusive os quatro pontos da cidade de São Paulo. Representação açúcar, que é a mais importante, sem dúvida nenhuma, já demonstramos isso há muito tempo. A Zona Leste, a Zona Oeste e a Zona Norte. Isso representa um total de 680 indústrias, uma variação de aproximadamente 10 até 5 mil funcionários. Infelizmente, com esta crise que nós estamos passando, nós estamos realmente sofrendo. A indústria hoje representa 7% do PIB nacional. Já representou 30%, hoje é 7%. Em compensação, nós representamos 48% do PIB de imposto. Então, ainda acho que o governo em geral precisa olhar para nós de uma forma um pouco diferente. A indústria é importante. E não vamos esquecer uma coisa, na cidade como São Paulo, com o tamanho que nós temos hoje, 12 milhões de habitantes, ela não vai subsistir somente com serviços e com comércio. Se não houver indústria, nós vamos fazer aquilo que aconteceu em Detroit, aquilo que aconteceu em Chicago e aquilo que está acontecendo em vários outros lugares nos Estados Unidos. A indústria não pode sair. E nós temos aqui na Zona Sul o maior espaço possível de utilização da indústria. A indústria não é mais poluidora. Ela já foi poluidora, hoje não polui mais. Hoje não interessa poluir, porque o custo da poluição é muito alto. Então nós não poluímos, nós criamos empregos e criamos riqueza para todo mundo. Vamos escolher os lugares e já começando vamos abrir um caminho para o Rodanel que realmente precisa. Não adianta dizer que
nos vão manter caranheiros lindo, bonito, cheio de árvore. Se não dá para chegar em lugar nenhum, porque não dá para subir a montanha lá para chegar em Itanhaém. Não temos que fazer a cobertura para poder levar as nossas produções. Nós produzimos hoje aquilo que é melhor do mundo. Nós fazemos coisas incríveis. Alguma coisa já é exagerada. Não sei se eu tenho tempo. Infelizmente. Senhoras, vamos ajudar a indústria. Vai ajudar todo mundo. Muito obrigado. Próxima, por favor, a senhora Andréa Borges, da Fraternidade Jacá Laurência e da CPM-SA, Conselho Participativo de Santo Amaro. Boa tarde a todos. Eu sou do Conselho Participativo de Santo Amaro, também participo da Fraternidade Jacá Laurência, professora, e vou complementar um pouquinho o que a Cristina falou sobre a questão do plano de metas que também nós elaboramos. Um dos itens é referente ao aumento das creches, que também está nesse plano de metas, mas uma das propostas é programas ministrados na região para qualificação e valorização dos professores e uma remuneração adequada. Então, não esqueça as parcerias, tanto das universidades quanto outras, com relação a isso. E também seria interessante também a presença do psicólogo, do psicoterapeuta na escola, porque hoje em dia existem vários casos, não só pensando não na creche, não somente na creche, mas também na educação fundamental, que há necessidade desse profissional, O professor hoje em dia, ele é pai, mãe, ele é médico, ele, enfim, ele é tudo, para criança. É isso. Obrigada. Próxima, por favor, a senhora Antônia Andréa, do Coletivo de Cultura Línguas Encantadas e Encantantes. Senhoras e senhores, aliás, que bom que o tratamento agora foi objetivado. Senhoras e senhores, eu integro também o Centro das Tradições de Santo Amaro, CETRASA, o único museu que existe na cidade, Museu de Bairro, e a diretoria de cultura da Associação Comercial Digital Sul. Eu quero ressaltar do desenvolvimento urbano, capítulo 4, desenvolvimento urbano e do ambiente, inicialmente, uma das metas é aumentar em 7% o transporte público. E sugerimos que esse aumento e até esse incremento do transporte público seja incluído no transporte hidroviário, que aliás já há uma lei aprovada, uma lei do governo Ricardo Nunes, e que o hidroviário não polui. Por falar em poluir, o nosso querido Leonardo falou de não poluir. O que polui atualmente mesmo é a falta de emprego. Esse polui o nosso nome no SPC não será. E o outro, depois 38, deixa eu ir rápida, com relação a capítulo 2, Eixo de Desenvolvimento Humano, cuja meta é ampliar em 15% os frequentadores dos equipamentos culturais e das bibliotecas municipais. As bibliotecas municipais não fossem equipamentos culturais, mas enfim, talvez fosse para valorizar. Santo Amaro é o mais rico dos bairros. Nós temos 2 bibliotecas temáticas, só Santo Amaro tem 2 bibliotecas temáticas, 2 casas de cultura, uma está por uma questão de responsabilidade econômica fechada, vai ser restaurada. Nós temos 2 teatros, o segundo maior teatro está em Santo Amaro, e temos 2 entidades de cultura nomeadas na Prefeitura Regional de Santo Amaro, que é a Companhia Paideia de Teatro, que é a única na América Latina que realiza um festival internacional de teatro infantil, e o CETRASA, e ainda temos também a Associação
libertadora, que é o único ponto de cultura que Santo Amaro tem. Essa meta, eu sou ousado, viu, meu querido prefeito regional, considerando que eu era supervisora de cultura aqui, o público nas casas de cultura, nas bibliotecas, iam mais de 50%. E nós temos uma coisa preciosa que a sociedade civil organizada em Santo Amaro, podemos topar, ampliar, eu creio que foi típico esses 15%. As bibliotecas são verdadeiros polos culturais. E eu costumo dizer que a biblioteca, ou ela vai à polivalência, faz um monte de coisa junto, ou ela vai à falência. Como o microfone faliu, Santo Amaro é do Brasil. O último, por uma razão óbvia, afinal ele está voluntariamente nos ajudando a filmar, o Adilson Araújo, que representa o Conselho Participativo Municipal aqui de Santo Amaro, a Comissão de Apoio aos Animais da OAB, a Ciesp e a Associação Comercial de São Paulo Distrital Sul. Então, Adilson, por favor. Boa tarde, tudo bem? Uma das coisas, né, que eu sempre falo, entre outras, dos animais, tá? Está no nosso material, tá? No Conselho Participativo que foi protocolado hoje, tá? A briga das políticas públicas aos animais. Eu vejo, acompanho o plano de metas desde 1900 alguma coisa. Eu nunca vejo os animais serem contemplados, tá? Então a política pública para os animais não é fazer hospital veterinário apenas, mas todo o cuidado, desde o acolhimento do animal de rua, o cuidado do animal de rua. Tem projetos que a gente está vendo até de colocar alimentação na rua para os animais, isso pode ser feito por parcerias, tá? Aquela coisa das clínicas, até como foram feitos vários projetos por aí, não estão acontecendo, mas eles têm que ser contemplados no plano de metas, senão fica um plano, não é um plano de governo. E o ideal é nós darmos continuidade a isso, para que esteja no plano de metas, para que o outro que vem veja e não tire, tá? E mais uma coisa, tem tempo, já que sou o último, que nós estivemos uma extraordinária, agora tivemos uma reunião no Conselho, falando com o prefeito regional sobre a ISO 9000 nas prefeituras regionais, que por incrível que pareça, ninguém sabe, ou a maioria não sabe que teve. Como hoje nós estamos com prefeitos regionais de gestão, isso pode acontecer. E que tal Santo Amaro ser o pontapé inicial para isso? Começar lá na praça de atendimento, com aquele poupa-tempo, né? Está também aqui, naquele poupa-tempo municipal, e começarmos a trabalhar com qualidade a partir da praça de atendimento e subindo até o 5º, 6º andar, tá? Então, essas são as propostas que já estão aqui no nosso plano de metas de Santo Amaro, que bate até com alguns itens do plano de metas que nós fizemos em novembro, como disse a Cristina, e bate com alguma coisa com esse plano de metas que foi feito agora, nós não tínhamos conhecimento. Então nós contemplamos Santo Amaro e contemplamos os vizinhos, tá? Então é isso, obrigado. Boa tarde. Conforme nós dissemos anteriormente, e o próprio, isso já estava disposto no Diário Oficial, as pessoas inscritas para fazerem uso da palavra durante 3 minutos, nós encerramos esta etapa. A partir de agora eu vou passar a palavra para o Roberto, para o prefeito regional, para que ele faça o encerramento formal da audiência. Mas até às 17 horas, os nossos funcionários aqui eu já gostaria de agradecê-los por conta do trabalho voluntário hoje também, ficarão disponíveis para colherem de
forma escrita as sugestões que vocês têm, tá? Então agradecemos a presença de todos, porque é essencial que vocês participem desse plano de metas, que vocês nos ajudem a formulá-lo, tá? Novamente, agradeço a participação de todos. Como disse o Agácio, as colaborações continuam aqui até às 17. Até às 17 aqui com os nossos colaboradores, e novamente ratifico aqui o agradecimento do Agácio aqui e faço esse agradecimento em nome da Marlene. Cadê a Marlene? Onde está a Marlene? Marlene que está chegando, mas ela faz aniversário hoje, inclusive, então fica aqui o agradecimento aqui à equipe da Prefeitura. Ela assumiu, agradeço a todos aqui que se trabalham, mas Marlene. Então fica aqui disponível para fazer essas colaborações e também ainda pelo site, né, Cássio? Planejação, tudo junto, prefeitura.sp.gov.br. Novamente agradeço a participação de todos, a colaboração. Isso aqui é uma fase importantíssima para a cidade. Teremos aí 4 anos de trabalho duro, ininterrupto, diuturno pela frente. Marlene, parabéns novamente, estou aqui agradecer. Fiquei sabendo que o almoço já está pronto de aniversário, mas estão todos convidados, inclusive. O almoço de aniversário da casa da Marlene. Marlene, você deixa o endereço da sua casa e da festa aí para todos. Com uma audiência pública, a participação de todos, inclusive na sua casa também. Então é isso, gente. Muito obrigado novamente. E vou colocar isso. E a agenda também está no site, né, das 2 grandes audiências que a gente acompanha. E novamente as portas aqui estão sempre abertas. Essa regional aqui de São Paulo, que é de todos nós. Verdade, vocês me pediram aqui, eu esqueci. Reuniões do Conselho Participativo Municipal de Santo Amaro, última quinta-feira de todo mês, às 19 horas, nesse mesmo bate-local. Estão todos convidados aqui, é um pedido Luiz da Cristina. Novamente, Narciso, muito obrigado. Prestígio de vocês aqui conosco. E muito obrigado a todos e um bom final de semana.